E aí, meu povo, hoje eu queria falar sobre, continuar um assunto que a gente começou semana passada, aliás, que eu comecei, né, semana passada. Essa semana ocorreu um episódio que é muito comum, já foi mais comum, mas ainda continua comum. As pessoas médias, como eu, que é justamente a exposição ao ataque de ódio de algumas militâncias. Essas militâncias, elas não atacam a High Society, os classe A, como costumam dizer, os classe A, ou os ricaços. Elas costumam atacar pessoas do seu próprio meio, que seria na prática a classe média para baixa e a classe pobre. Se é que a gente pode tratar de classe, né? Mas vamos deixar nesses termos de propaganda que fica mais claro. Essas pessoas, elas acabam, muitas vezes por falta de argumentos ou por falta de conhecimento mesmo, sendo um pouco agressivas. Isso não é necessariamente um erro da esquerda, porque nós temos pessoas dessas pautas, dessas militâncias que também são da direita, né? Por exemplo, tem a pauta identitarista. Dentro dessa pauta identitarista a gente tem mais pessoas de esquerda, é verdade, mas também tem pessoas que têm um pensamento mais de direita, mas que acham que essa pauta é importante. Não confundir a pauta identitarista com as pautas de minorias, né? A pauta identitarista está dentro das pautas de minorias. O que aconteceu na semana passada ilustra bem isso. Lógico que não foi o ato mais agressivo, mas ilustra bem. Em conversa com alguns colegas de trabalho, um deles, não sei bem definir, mas assim, apenas um colega de trabalho, que eu não tenho tanta intimidade para saber de qual parte das minorias ele se identifica ou ele faz parte. E nas conversas, essa pessoa deixou escapar na situação. Lógico que isso tinha um contexto, né? Mas ela deixou escapar que o pensamento dela é que não existe racismo reverso. E se você for parar a pensar, o que ele fala tem até certa verdade, mas não é correto, né? Existe sim o racismo reverso. Ele não tem a mesma importância que o racismo contra negros. Ele deixou escapar outras coisas também, mas vamos pegar essa afirmação por agora. Quando você para analisar o que é o racismo é a separação ou o tratamento diferenciado, desculpa, apenas pela raça. Então a gente tem aqui no Brasil, o que fica mais claro é o racismo contra os negros. Porque, enfim, se tem toda uma questão teórica que, embora a cor não seja uma raça, mas por fins históricos e por fins teóricos se estabeleceu um senso comum que o negro, ou a raça negra é uma raça. Embora eu tenha certos argumentos contra isso, mas não vou discutir isso nesse vídeo. Vamos assumir que sim, existe uma raça negra, que não é uma raça biológica, mas é uma raça histórica, vamos dizer assim, uma raça no nível da ideia, tá? Então, assumindo isso, a gente tem o racismo contra os negros, que sim é o maior, sim é o mais violento e sim é o que a gente tem que se preocupar mais. Mas também tem racismo contra outros tipos de raças, vamos dizer assim. A gente tem racismo contra todo tipo de imigrante, que pode se enquadrar como xenofobia, mas a gente tem racismo contra o japonês, já que a gente tem essa questão de raça. A gente tem racismo contra branco, a gente tem racismo contra
todo tipo de raça, na verdade, a gente tem um racismo. Uns em maior nível que outros, logicamente. Em sabendo disso, lógico que quando eu falo que existe o racismo contra o branco, eu não estou afirmando que esse racismo tem a mesma importância, mas estou dizendo que também é um tipo de racismo. E esse racismo, assim como o racismo contra o negro pode ser... e o racismo contra o branco ele não é estrutural também, tem uma questão importante aí. Mas assim como eu digo que o racismo contra o negro, ele pode vir de um negro, inclusive, o racismo contra o branco pode vir de um branco, inclusive, mas o racismo contra o branco geralmente vem de negros, e o racismo contra negro geralmente vem de brancos. São verdades que têm as suas exceções, logicamente. Em dito isso, sabemos também que o racismo, por si só, ele gera, na parte que sofre o racismo, certo sofrimento. E com o sofrimento vem certa agressividade também, como resposta. Então, é compreensível que alguns setores da militância negra respondam com tanta violência. É compreensível, mas não é o ideal. Porque quando você faz isso, você acaba afastando as outras pessoas da compreensão do teu problema. Muitas vezes, geralmente, aliás, essa questão da violência, da militância negra, ela está vinculada ao lugar de fala que exclui outras pessoas. Não deveria. O lugar de fala ele é uma coisa, né? Mas como ele é praticado, ele acaba excluindo outras pessoas da discussão, que outras pessoas que poderiam agregar na discussão. Então, mesmo sendo compreensível, não é o ideal. O ideal é que todos possam falar, todos sejam ouvidos, logicamente, que quem tem a vivência tem uma autoridade maior. Nem sempre também, porque, por exemplo, uma mulher nem sempre é tão mais feminista que um homem. Existem as mulheres que são machistas, porque é estrutural. Nem todo negro tem maior conhecimento sobre o racismo do que um branco, porque o racismo não é estrutural. Então, tem negro que é racista por si só, por si e pelos outros também, né? Quando o racismo a gente fala acaba falando inclusive de brancos. Brancos também sofrem com racismo, assim como homens também sofrem com o feminismo. Então, quando a gente para pensar no que a gente quer como sociedade, essas pautas, a militância, ela acaba atrapalhando para chegar nessa sociedade que a gente quer. A gente quer uma sociedade de brancos contra negros e de negros contra brancos, como já temos alguns exemplos aqui na América. Ou a gente quer uma sociedade de pessoas que vão ter as mais diversas cores, né? Um ator muito importante, um dia ele falou, aqui parafraseando, que o racismo só irá acabar quando se parar de falar dele. Isso pode ter diversas interpretações e numa sociedade analfabeta funcional tem muitas interpretações erradas, mas de fato o racismo só pode ser tido como extinguido quando de fato a sociedade não se importar mais com isso, quando esse não for um ponto importante para a sociedade, quando não tiver mais pessoas que falam no assunto, ou seja, quando tivermos pessoas, não pessoas negras e pessoas brancas e pessoas pardas e pessoas essas outras cores são muito esquecidas no racismo, mas também sofrem. Então, assim, nós temos todos esses pontos. Primeiro, o racismo ele não é só contra negros, e, logicamente, concordo que o contra negros é o maior e o mais estruturado, mas ele existe contra outras raças também, contra outras cores, contra outras raças, enfim. E se existe contra outras raças, existe também o do negro contra o branco.
logicamente, que eu chamar alguém de branquelo não tem a mesma conotação de eu chamar ele de neguinho. Logicamente, também a conotação vai depender muito do ambiente, das pessoas envolvidas, dos atores. Mas, de forma geral, o neguinho, no pejorativo, ele tem uma conotação muito menos dolorida que o branquelo, também no sentido pejorativo. Não estou falando dos sentidos carinhosos, que se aplicam também dependendo dos atores. Falo apenas do sentido pejorativo. Então, não tendo o mesmo peso, mas existe. Não posso dizer que não existe. Então, a militância dizer que não existe, essa pessoa, por exemplo, que falou que não existe, falou com veemência e agressividade, não deixando eu me expressar, até ou para corrigir ou para tentar explicar o que eu estava querendo dizer, não me deixou explicar, foi violento, foi desnecessário. Ali eu já tenho uma certa claridade no que eu falo, no que eu penso contra esse assunto. Mas ali haviam pessoas que não têm essa clarificação de pensamento sobre o assunto e que ficaram altamente constrangidas e que poderiam ser apoiadores da causa e que podem ter passado a discordar da causa por atitude de uma pessoa. Então nota que ao invés de ser a favor da causa, você está sendo contra, né? Você está denegrindo a causa. E aqui já falei sobre essa palavra, basta ver nos meus vídeos anteriores. Tá? Então sim, o racismo reverso existe, ele é tido como esse racismo de negros contra brancos, já que o racismo de negros é tido como branco contra negros, não é, de fato, mas a gente pode falar assim, porque quando a gente começa a pegar os detalhes, tem racismo também de pele de índio contra negro, tem racismo também de negro contra negro. A gente começa a pegar esses detalhes, mas esses detalhes acabam que não fazem a regra. Então eu posso falar que o racismo contra negros, ele vem de sua maioria de brancos. É uma verdade que não anula essa outra verdade, que também existe racismo de negro contra negro, que é uma minoria, e também existe racismo de outras raças contra negros, que também é minoria, tá? Então são verdades que coexistem e que são utilizadas como argumentos contrários, quando na verdade não são, elas coexistem, tá? Então só para a gente pensar um pouco nesse assunto, o que é que você acha aqui? Existe ou não existe o racismo reverso? Qual é a tua opinião? Você pode discordar de mim, obviamente, mas se você acha que não existe, me explica aqui o porquê. Porque não ficou claro para mim o que essa pessoa queria dizer, ela não... não só ela, né? Outras pessoas também falam isso. Ela não explicou, ela só foi agressiva, ela não deu margem ao entendimento. Então, aproveita e já deixa aqui tua opinião sobre isso. Principalmente opiniões contrárias, eu quero aprender mais um pouco sobre o assunto, até porque eu sou tido como pele branca, embora eu tenha outras aparências negras, né? Eu tenho outras características negras, mas a minha pele é tida como branca, embora eu tenha sangue negro na veia também. Mas vamos lá, vamos discutir sobre o assunto.